Olá pessoal, meu nome é professora Marta Pugas e nós vamos falar agora sobre a origem dos medicamentos homeopáticos. Os medicamentos homeopáticos eles podem ser vegetal, mineral ou animal. Dos medicamentos vegetais, eles apresentam o maior número de drogas relacionadas à medicação homeopática, tá? Eles podem vir de plantas inteiras, de suas partes, de produtos extrativos ou de sua transformação. De produtos extrativos a extração do látex, a extração de um sumo da planta, perfeito? Então, aqui nós temos exemplos. A planta inteira, por exemplo, a Conitum, Pulsatilla, a Tropa Belladonna, partes, folha, como a rus, a tuia, a casca, como a Quina officinalis, raízes, com a Ipecacuanha, frutos, perfeito? E tem as sementes da Nux vomica, da Engatia, flores da Calendula officinalis, bulbo do Allium silvatium e o rizoma da Geosemium. Então, nós temos aqui, pode ser planta inteira, pode ser parte das plantas, pode ser a semente, a flor, o bulbo ou o rizoma. Em relação às secreções fisiológicas, ele pode ser o látex, como por exemplo da ópio, da papoula, que na verdade você faz um corte na planta e ele sai como se fosse um líquido, igual o látex da borracha, seria mais ou menos a mesma coisa. O óleo, que é da terebentina, mucilagem, que é da aloe, e resina da azafaetida. Essa resina, perfeito? Ela é como se fosse o látex, só que ela é mais líquida, e ela não tem tanta viscosidade. E as secreções patológicas. O que são secreções patológicas? É uma planta doente e nós vamos utilizar exatamente este fungo que está atacando a planta. Então, o exemplo é o Secale carnutum, que é o fungo do grão de centeio. Você pega o grão de centeio, deixa ele úmido, num lugar abafado, ele vai fungar e esse fungo do grão do centeio é que será utilizado para fazer a medicação homeopática. E o Vestilago maides, que é o fungo do grão de milho, que é a mesma coisa, pega o grão de milho, deixa úmido, coloca em um lugar abafado, vai crescer o fungo, e é deste fungo que é utilizado para que é retirado o medicamento. Os animais, Os animais podem ser utilizados em medicamentos e nós podemos utilizar o animal inteiro ou as suas partes em produtos patológicos, Um exemplo de animal inteiro é a abelha. Perfeito? Como é que você pode fazer para poder utilizar a abelha como um todo? Uma das técnicas é colocar as abelhas todas, que você vai utilizar dentro de um vidro, de um pote de vidro, e aí você balança e mata elas por estresse. E é exatamente você precisa matá-las por estresse para que você consiga boa tintura-mãe, para que você consiga fazer a medicação correta. Seria um dos exemplos. Mas aqui do animal inteiro, A Apis mellifera, que na verdade é a abelha, a Formica rufa, que é a formiga ruiva. Aí tem as suas partes, a tarântula, que são as perninhas, Carbo animalis, que é o couro do boi carbonizado, as secreções fisiológicas, a tinta do molusco, que também tem a tinta do polvo, O polvo é mais conhecido, ele fica nervoso, ele solta aquela tinta escura, tinta preta, O leite de cadela, o veneno da surucucu e o veneno da glândula do sapo. Esse sapo, esse bufo rana, é aquele sapo que causa alucinação, Na hora que ele lança exatamente esse veneno da glândula, quando ele fica com medo. Ele também é utilizado para poder fazer alguns chás alucinógenos, perfeito? Então, mas aqui ele é utilizado como secreção fisiológica para fazer uma medicação, tá? Alguns órgãos, tireoide, ovário, algum folículo. E as secreções patológicas, o soro, o soro antidifitérico, uma cultura microbiana, por exemplo, Necole, Staphylococcus,
e secreções patológicas, né, que é alisado da lesão da sarna, né, e lisado da blenorrágica. O que é essa lesão da sarna? A pessoa, né, às vezes você pega da sarna um pouquinho daquela secreção que sai, e aí você consegue fazer a medicação. E o mineral, que também tem uma grande variedade de medicamentos feitos por eles, podemos pegar no estado natural ou purificado e produzido pelos laboratórios químicos farmacêuticos. Então, por exemplo, eu preciso fazer um medicamento com enxofre. O enxofre é muito comum próximo de vulcões, perfeito? Então, eu não vou lá no vulcão buscar. Eu posso, né, comprar de um que é produzido especificado por um laboratório. Conceitos e definições na Farmacopeia Homeopática Brasileira, terceira edição. Então, o que é um fármaco ou droga? É a matéria-prima de ação farmacológica das formas farmacêuticas básicas. Tá? Então, fármaco ou droga é aquele que possui ação farmacológica. Então, você tem um fármaco homeopático. Formas farmacêuticas, elas são obtidas a partir de fármacos, drogas, ou insumos ativos, que é o IA, e insumos inertes, que é o III, através de manipulação segundo as regras farmacotécnicas específicas. Então, normalmente, uma forma farmacêutica ele possui o fármaco, que é o princípio ativo, um insumo ativo que vai auxiliar aquele princípio ativo chegar no lugar correto, e o insumo inerte que está ali para ocupar espaço, para dar volume, para que você consiga fazer um formato de cápsula, o formato, né, de um glóbulo, o líquido, a água, para poder dar o volume que você precisa, né, para a formulação líquida. E essa forma farmacêutica que terá na união dos três componentes é chamado de forma farmacêutica. Os insumos ativos são formas farmacêuticas, básicas ou derivadas, constituindo ponto de partida para a dinamização. Então, a forma farmacêutica básica ou derivada, ele é ponto de partida para a dinamização. Então, por exemplo, se eu diluir a primeira vez e eu ainda não fiz as sucções, ele é um insumo ativo. Ele tem um ativo, mas ele ainda não é uma forma farmacêutica acabada. Então, o insumo inerte, veículo ou recipiente são substâncias complementares desprovidas de natureza definida ou propriedade farmacológica, empregada como veículo ou recipiente na composição do produto final. Então, é uma substância complementar, o insumo inerte, ele vai completar o volume. Determinam características primárias do produto e contribuem para a forma física, textural, estabilidade, paladar e aparência geral. Então, ele que vai dizer se é líquido, se é sólido, né, se vai ser glóbulo. Então, ele ajuda, né, a textura, a estabilidade, a forma física. Uso interno, né, de insumo inerte, nós temos etanol em várias graduações, água destilada, lactose, sacarose, globos e tlábetes, tá? Então, esses são os de uso interno. E de uso externo? Professor, existe homeopatia de uso externo? Existe sim, para você aplicar na pele, né? Temos a glicerina, o etanol, a lanolina, a vaselina, a manteiga de cacau, a gelatina, pomada, supositórios e óvulos inertes, géis e géis creme. Géis creme significa que é 60% gel e 40% de creme. Então, você tem a formação de um filme, que é o gel, e a hidratação de um creme. As formas farmacêuticas, né, homeopáticas podem ser de uso básico, né? A tintura mãe, que é líquida, e preparação glicerinada. Normalmente, a tintura mãe ela vem em glicerina, porque a glicerina ela consegue se dissolver tanto em água quanto em álcool, tá? Os derivados ou dinamizados, normalmente são líquidos, glóbulos, comprimidos, tablets e pós. E o de uso externo, tintura de uso externo, um gliceróleo, né, à base de glicerina, colírio, pomada, supositório e óvulos de utilização feminina. As formas farmacêuticas básicas. É um produto resultante da ação extrativa por contato prolongado de maceração ou percolação do insumo inerte etanólico sobre vegetal ou animal fresco ou dessecado.
Ele está falando da tintura mãe. A tintura mãe, ou ele vai ter esse símbolo de TM, ou esse zero cortado. Significa que ele é o ponto de partida. Então, na verdade, a tintura mãe, ela é o resultado da extração por contato prolongado com essa solução de glicerina. Alguns é glicerina, água e álcool, dependendo do tipo que a gente vai fazer, né, essa tintura mãe. Então, esse contato de maceração e percolação é quando ele fica pingando, né, e maceração quando ele fica em contato com o líquido, depois eu venho e macero, eu aperto, né, aquele produto em contato com o líquido para poder tirar o sumo, para poder conseguir ter a minha tintura mãe base. A gente falou sobre escolas homeopáticas na apresentação anterior. Então, aqui está um exemplo das 4 escolas homeopáticas que nós temos. Temos a unicista, organicista, pluralista e complexista. A unicista é aquela que procura encontrar um único medicamento para a totalidade de sintomas daquele paciente, de um paciente. A organicista, ele vai pensar no órgão, igual, digamos, que os médicos fazem hoje. Se você está com dor de estômago, dor no pulmão e dor no fígado, eles vão te dar um medicamento para o estômago, um para o pulmão, outro para o fígado. É mais ou menos assim que funciona. O pluralista, ele vai até tentar juntar as informações para poder dar um único medicamento, mas a tendência dele é dar mais do que um medicamento. E o complexista, ele vai tentar avaliar o paciente como um todo, mas ele não vai olhar o órgão, ele vai olhar o sintoma, tá? Por isso que é mais complexo. E aqui nós temos a nossa bibliografia para se vocês quiserem procurar mais sobre. Muito obrigada, até a próxima.